Espírito Santo, eu conto contigo esta noite. Sou totalmente dependente de ti. Aleluia. Irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é um texto interessante. É do conhecimento de todos que Jesus veio à terra, se fez homem, habitou entre nós, e na cruz ele venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu os demônios. Toda a autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Na cruz, Jesus concluiu o propósito de perdoar os pecados daqueles que crescem. Na cruz, ele estabeleceu a igreja. E Jesus morre. Ele já havia predito isso. Quando lhe pediram um sinal, ele disse: não há sinal senão do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Também Jesus disse que derrubaria o templo e em 3 dias o construiria. Jesus não estava falando do templo de Salomão, do templo de Herodes, de nenhuma sinagoga da época. Jesus falava do seu próprio corpo. E assim sucede. Jesus morre. Ao 3º dia, ele ressuscita. Oh glória! E ele fica ainda 40 dias. Aparece aos discípulos, aparece a Tomé, aparece aos 2 no caminho de Emaús. Lhes fala palavras que lhes faz arder o coração. E Jesus, então, após 40 dias, ele vai ao Monte das Oliveiras, e lá ele prega a sua última mensagem. Mensagem essa que nós conhecemos bem, que é inspiração para muitas canções como aquela: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele faz uma promessa: eu mandarei o Consolador. E agora Jesus sobe, e ele é recebido nas nuvens. E Jesus vai aos céus, e acredito eu que nesta ocasião Jesus é recebido pelos anjos nas nuvens, e caminha com os anjos em direção aos portais celestiais, e se cumpre os Salmos 24, aqueles anjos bradam: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E alguém lá do lado de dentro questiona: mas quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Todas as batalhas que ele travou aqui na terra, ele a venceu. E os portais celestiais se abrem, e ele adentra para dentro. Só que ele havia dito, dado uma ordem para que os discípulos, para que a igreja ficasse em Jerusalém. E eles vão ficar 1 dia, 2 dias em oração.
3 dias em oração, 4 dias em oração, 5, 6, 7, 8, 9, e no 10º dia, eles estão assentados após orarem, talvez dialogando uns com os outros. Eu imagino Pedro olhando para João e dizendo: João, quando tu encostou a cabeça no coração dele, com certeza ele te contou quando seria, não contou? Fala aí para nós. E João: não, ele não me contou. Mas tu não é o discípulo a quem ele ama? Pois é, mesmo assim ele não me contou. Olha, Pedro, eu acho que ele contou foi para tu, na hora que tu caminhou sobre as águas e depois tu afundou e ele segurou lá nas tuas mãos. Pedro: não, também não contou para mim. Tiago, então foi tu. Um de nós 3 deve ter ouvido. A gente é os mais íntimos, os mais próximos. E Tiago: não, também não contou nada para mim. Mas a Bíblia diz que de repente ouviu-se um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Oh glória! Veja comigo a importância de orarmos e não pararmos de orar. Eles oram o primeiro dia, não acontece nada, o segundo, o terceiro, mas no 10º são pegos de surpresa, com vento veemente, impetuoso. Entenda, ainda que você não veja o resultado no primeiro dia, continue orando. Ainda que tu não veja o resultado no segundo dia, continue orando. Ainda que tu não veja o resultado no terceiro, dias se passam, talvez meses se passam, anos se passam, você orando por uma causa e não vê resultado. E o que eu faço, pregador Gabriel? Continue orando. Aleluia, porque Deus vai fazer surpresa a alguém que não desistiu de orar. Deus fará surpresa a alguém que continua orando. Oh glória! De repente o teu marido terá um encontro com Deus e será salvo. De repente os teus filhos vão voltar para a presença de Deus, ou se não são crentes ainda, conhecerão a verdade e a verdade libertará eles. De repente alguém vai sair do hospital, de repente o câncer vai sair da vida de alguém, de repente a diabetes vai bater em retirada da vida de alguém, de repente a hepatite vai sair, de repente alguém vai sair do coma, de repente a porta vai se abrir para alguém, de repente alguém passará num concurso público, de repente alguém será chamado para aquela vaga que tanto espera, de repente alguém vai realizar um sonho, de repente alguém vai sair do aluguel e conquistar a casa própria, de repente alguém vai conquistar o seu carro que tanto esperava, de repente um milagre vai acontecer, de repente Jesus vai operar, de repente ele batiza alguém aqui, de repente ele renova alguém aqui, de repente ele restaura alguém aqui, de repente ele restaura um casamento aqui, de repente ele abre o céu aqui, de repente ele brada na vida de alguém. Aleluia, aleluia. Eu ia prosseguir, mas Jesus está mandando eu continuar. Eu vou continuar. De repente o advogado liga com uma boa notícia. De repente a herança de alguém sai. Oh glória! De repente alguém para de tomar remédios de tarja preta. De repente a depressão vai embora. De repente alguém para de ter crises de ansiedade. De repente o recalabaia, a AIDS abandona a vida de alguém. De repente, aleluia, a esposa que foi embora volta para casa. De repente o marido que está bebendo cachaça vai largar a cachaça e vai viver uma vida nova em Cristo Jesus. De repente a estéril vai dar a luz. Oh glória! De repente quem está afastado voltará. De repente haverá um avivamento na igreja brasileira. De repente Deus descerá e arrebatará a igreja.
E o que eu faço, pregador? Continue orando, até acontecer um de repente. Continue buscando, até acontecer um de repente. Elebraçoremia, Rebinubria faui, Elebaraçore cantuia, Elemantuia. Oh glória. Às vezes eu tenho dó daqueles que não acreditam que, se o pregador não está dizendo assim, diz o Senhor, mas ele está pregando a palavra, Deus está falando. Sabe por quê? Senhora de amarelo, levante suas mãos. A senhora, isso. De repente Deus ouviu a tua oração. E assim diz o Senhor: não vão se perder, não vão ficar do jeito que está. Eu vou resgatar um por um. Levarão que a venderevas. E o primeiro dom a ser manifesto é o dom de visão. Eles começam a ver línguas repartidas como que de fogo, as quais começam a pousar sobre a cabeça de cada um. E agora alguém é tomado em línguas, outro começa a interpretar, outro começa a profetizar. O reboliço é tão grande da parte de Deus, a unção é tão tremenda. Oh glória! Por quê? Porque eles estavam no templo, buscando aquilo que vem do alto. Eles queriam aquilo que Jesus prometeu. E eles saem para fora. Está tendo dia de Pentecoste, a maior festa de Israel. Eles conseguem parar a festa, chama a atenção de todo mundo. E quando essas pessoas se aproximam, eles são tomados em variedade de línguas, porque existe uma diferença do dom de línguas e do dom de variedade de línguas. A variedade de línguas faz com que quem nunca falou inglês fale fluentemente. Quem nunca falou grego fale aramaico, partos, medos, elamitas. E todos que estavam ali observaram e viram eles falando cada um na sua própria língua das grandezas de Deus. Lembrando que o dom de línguas, ele não faz com que a gente fale línguas idiomáticas. O de variedade sim, não confunda. Porque surgiu uma turma por aí que não creem no Espírito Santo, não acreditam nos dons do Espírito Santo, e querem dizer que as línguas que nós pentecostais falamos é coisa da nossa cabeça. Porque no dia de Pentecoste, a língua que eles falaram, as pessoas entendiam. Mas espera aí, o argumento máximo deles virou até doutrina agora, mas eu não posso deixar de passar por isso. O argumento máximo deles é que eles falavam para que as pessoas entendessem
Só que quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 obreiros. E Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Paulo: em que vocês são batizados? No batismo de João, nas águas. Aí Paulo ajoelha aí, e Paulo vem pondo as mãos sobre eles, e a Bíblia diz que todos eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Se a lógica dos que não acreditam nos dons fosse verdadeira, que a língua só é falada para alguém que não está entendendo entender, sairia da lógica ali, porque eles entendiam muito bem Paulo, e Paulo entendia muito bem eles. Então eles falaram em línguas e profetizaram. Outro texto bíblico, né? Existe o culto de Bereia, e há pregadores que defendam que todo culto tem que ser igual ao de Bereia. Como é que é o culto de Bereia? O pregador está pregando e alguém está aqui acompanhando as escrituras, né? Versículo por versículo, para ver se o pregador não está cometendo nenhum erro, não está falando o que não está na Bíblia. Sim, é ótimo o culto de Bereia, e toda a igreja tem que ter estes cultos, que a gente acompanha o pregador, aprende com o pregador. Mas existe outro tipo de culto que eu costumo dizer, que são os cultos dos pentecostais. Como é que é esse culto, pregador? Pedro tem uma visão, Cornélio também, ambos obedecem à voz de Deus, e Pedro vai para a casa de Cornélio pregar. E quando ele chega lá, ele começa a pregar, e a Bíblia diz que no meio do sermão, o Espírito desce e batiza todo mundo, e eles começam a falar em outras línguas e a profetizar. Eles entendiam o que Pedro estava falando. Pedro entendia a língua deles. Não precisava eles falar em línguas idiomáticas para alguém entender ali a mensagem. Não. Então aquelas línguas eram o dom de línguas que Paulo disse: aquele que fala em línguas não fala aos homens, porque ninguém o entende, antes fala a Deus, em espírito fala de mistérios. Oh glória! É tanto que a Bíblia diz: aquele que ora em língua, ore para que também interprete. Por quê? Porque ninguém entende. Então não venha com essa conversa fiada que era linguagem idiomática, porque linguagem idiomática qualquer professor de língua entende, linguagem idiomática qualquer poliglota entende, mas a língua que nós falamos só Deus entende. E se ele quiser dar interpretação, ele dá, mas passou daí. Então todo mundo, ao ver eles falando em línguas, ficam pasmados, maravilhados. Por quê? Porque eram todos indoutos, pessoas de pouco estudo. Aí, vendo aquela ocasião, eles imaginaram que eles estavam embriagados. Porque outra coisa, os intelectuais, os que não são espirituais, não são sensíveis, acho que não tem um pingo de emoção, não julgo eles, mas de vez em quando eles nos criticam, quando uma irmãzinha do coque sai marchando, quando um irmão dá uns pulos, quando alguém vira para o lado, alguém vira para o outro. Você já viu alguém muito bêbado? Ele anda assim virando meio para o lado, ele anda assim meio virando para o outro, ele começa a conversar sozinho,
Você já viu um crente cheio do Espírito? Ele vira assim para um lado, ele vira para o outro, ele chora. Bêbado também, é só beber começa a chorar, né? Aleluia, é só beber, ele começa a falar tudo que ele não tinha coragem de falar. Ele põe para fora um monte de verdade. Assim é o crente, ele começa a orar sozinho, falar com Deus sozinho. Daqui a pouco ele começa a pregar a verdade, aleluia. E alguém pode até achar, nossa, está bêbado até uma hora dessa. Mas Pedro toma a palavra e diz: não tem ninguém bêbado. Oh glória, não tem ninguém embriagado. Se fosse aqui no Brasil, alguém olhar e dizer: que droga é essa então? Não, não é droga nenhuma. Isso é crack? Não, não é crack. Isso é maconha? Não, não é maconha. Isso é LSD? Não é. E o que é isso? É a glória de Deus que desceu, é a presença de Deus que invadiu. Nossa, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para o mundo ouvir. Aleluia, a presença de Deus é melhor do que cachaça. A presença de Deus é melhor do que cerveja. A presença de Deus é melhor do que maconha. A presença de Deus é melhor do que crack, do que cocaína, do que LSD. A presença de Deus é melhor do que qualquer coisa. E detalhe, ela não causa alucinação. A gente até vê o que? Anjo, arcanjo, céu, fogo, poder. Aleluia! Aí eles começam a dizer: o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Arrependam-se, creiam no Evangelho. O que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, que o Espírito derramaria sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam. É isso. E quase 3.000 almas aceitam a Jesus e são batizados. Só que isso acontece porque eles estavam lá no cenáculo orando. Foi forte o que aconteceu lá, extraordinário, assustador, impactante. Mas eles queriam ver mais. E para eles ver mais, eles precisam continuar orando. Os maiores sinais da Bíblia Sagrada aconteceram através da oração. Oh glória! Moisés orou, o mar vermelho se abriu. Gideão orou e Deus lhe deu a cidade. Neemias orou e Deus lhe permitiu reconstruir os muros. Elias orou e caiu fogo do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Ezequiel orou e Deus, aleluia, lhe deu vitória. Aleluia, sobre as rodas de fogo. Oh glória, Deus lhe mostrou o céu. João orou e Deus lhe revelou o Apocalipse. Daniel orou e Deus livrou ele da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego oraram e Deus lhes livrou da fornalha de fogo. Oh glória. Paulo e Silas oraram e Deus mandou um terremoto e os livrou da prisão. Agora a Bíblia diz que após, escute, isso é muito forte, após Deus ter promovido esse mover todo no dia de Pentecoste, eles não param de orar, eles continuam orando. Porque a igreja tem fracassado tanto? E ela só não tem um fracasso total porque Deus tem muita misericórdia. E tem muita gente que não para de orar. Mas enquanto cultos de campanhas, de portas abertas, tiverem mais cheios do que os cultos de oração, estaremos taxados a sermos fracos espiritualmente.
John Wesley, se não me falha a memória, ele disse: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. A oração, ela é a arma mais poderosa da igreja. Nós vimos aqui uma serva de Deus testificar que os médicos não acreditavam que ela voltava à vida, mas ela orou, a igreja orou, e quando a igreja ora, sentenças são mudadas, decretos são mudados, são revogados. Quando a igreja ora, o sobrenatural acontece, né? Olha só, eu orei 7 anos e eu consegui casar, olha só. Para você entender o poder da oração. Mas por que você está falando isso, pregador? Porque eu estou vendo uns cabras bem mais feios do que eu. Mas se tu orar também, tu vai conseguir também. E o nome do Senhor será glorificado. Brincadeiras à parte, eles não param, eles não desistem de orar, porque eles querem ver sinais. E a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para o templo às 3 horas da tarde, a hora 9, para orar. E quando eles chegam na porta do templo, um coxo de nascença, 40 anos de idade, ou seja, aquela geração de 0 a 40 anos, tudo conhecia o coxo. Aquela geração que morou ali durante aqueles 40, todo mundo sabia que aquele rapaz era coxo de nascença. E ele ficava na porta do templo pedindo esmolas. Porque você pode até não concordar comigo, mas um lugar de ajuda ao pobre, de ajuda ao necessitado, de ajuda ao órfão, de ajuda à viúva, é a igreja. A Bíblia diz que a igreja primitiva ninguém passava necessidade. Por quê? Porque ela era bem diferente da igreja moderna. Na igreja moderna é comum alguém testemunhar: irmãos, eu tinha uma casa, agora eu tenho 10, você pode dar glória? E o povo: glória! Eu tinha um carro, agora tenho 10, você pode dar glória? E o povo: glória! Mas na igreja primitiva era totalmente diferente disso. Eu tinha 10 casas, agora eu tenho uma, porque eu doei 9 para os irmãos que não tinham onde morar. Eu tinha várias roupas boas, agora eu tenho poucas, porque eu dei para os irmãos que não têm o que vestir. Eu tinha muita grana, agora eu não tenho tanta, porque eu dividi com os necessitados. Era isso que era pregado entre eles: a comunhão, a oração e o partir do pão. Mas hoje é fácil, eu preciso dizer isso aqui, hoje é fácil criticar alguém que vem com a mesma roupa todo culto. Difícil é levar ele no shopping para comprar uma roupa nova. Hoje é fácil criticar o irmão que pede carona direto. Difícil é levar ele numa concessionária e comprar um carro para ele. Aleluia. Hoje é fácil criticar alguém porque não tem uma boa condição financeira. Difícil é ajudar ele a se reerguer. Aí a gente olha para os vicentinos
Parabéns para eles. Um trabalho ótimo de ajuda aos necessitados. A gente olha para os maçons nesse quesito. Parabéns para eles, porque eles se ajudam entre si a terem uma melhora financeira. Só que lembrando, amigos vicentinos e amigos maçons, ninguém é salvo por obras, para ninguém se glorie, para ninguém se gloriar, né? Ninguém compra o céu. A minha contribuição não paga o céu, mas o meu dever como cristão é ajudar o órfão, o aflito e o necessitado. Mas isso não garante minha salvação. O que garante minha salvação é me arrepender dos meus pecados, crer no Evangelho de Jesus Cristo. Aí ele olha para Pedro e João e pede, como de costume, uma ajuda de custo, uma ajuda financeira. Aí Pedro olha para eles, ele espera receber dinheiro. Aí Pedro olha e diz: olha, homem, eu não tenho ouro, nem prata. Meu amigo João aqui também não. Nós não temos dinheiro para te dar, mas me dá as mãos aqui, eu tenho algo melhor. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E eles se colocaram de pé, ou melhor, ele se colocou de pé e saiu andando, e entrou dentro do templo saltando, adorando a Deus, pelo grande milagre que lhe ocorrera. Eu disse algo, eu fiquei revoltado, porque eu vi alguém falando mal da igreja de Cristo Jesus, e ele usou essa expressão: os pentecostais talvez sejam os mais safados. Ele usou essa expressão, mas me deu uma raiva, deu vontade de chamar esse irmão para um debate e falar: irmão, lave sua boca para falar do povo pentecostal. Se você ler as escrituras, você vai entender melhor o que está acontecendo. Olha só, o pentecostalismo chegou no Brasil em 1909, não é verdade? São mais de 100 anos. A igreja no Brasil cresceu demais. Só de Assembleia de Deus no Brasil tem mais de 1 milhão de templos. Aí quando eu vou para a Bíblia, eu vejo escrito que crescendo o trigo, cresceu também o joio. É inevitável o crescimento do joio. Esses escândalos por aí é o joio, mas eles não podem pegar o joio, olhar para a bagunça que eles estão fazendo e dizer: pastor, é tudo ladrão. Não é. Crente é tudo pilantra. Não é. Crente é tudo aprontador. Não é. Tem uma geração que peca, mas está aqui dia após dia se arrependendo para ir morar no céu. Pessoas de caráter, pessoas de bom testemunho, esses são o trigo. Então quando você vê alguém falando mal de pastor, quando você vê alguém falando mal de crente, entenda: crescer no trigo, crescer o joio também. Aleluia. A diferença é que o trigo dá bom testemunho. A diferença é que o trigo será arrebatado e o joio será lançado no fogo do inferno. Alabacala chorebaia. Aleluia. Mas olha, voltando aqui, olha a expressão dele: não temos ouro, não temos prata. Se morrêssemos agora, não deixaríamos herança, mas deixaríamos legado. Oh glória. Um amigo meu, gerente de banco, disse a mim: Gabriel, as contas que mais têm dinheiro são de igrejas. Para zero surpresa de muita gente.
Eu fiquei pensando, sério? Ele disse, sério. Aí eu pensei, muito pastor vai para o inferno. Por quê? Porque as contas de banco recheadas e pessoas sendo despejadas porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Pessoas passando fome porque não tem alimento para comer. Pessoas morrendo em fila de cirurgia porque não tem uma ajuda. E naquele grande dia, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestisse, enfermo e não me visitaste. E isso é muito forte, porque Pedro e João não tinham grana, não tinham dinheiro, mas tinham autoridade para dizer levanta e anda. E vivemos em uma geração de igrejas modernas que dinheiro tem sobrando, mas não tem autoridade para dizer ao coxo levanta e anda. Não tem autoridade para dizer ao cego enxergue. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Oh glória, é melhor termos muita grana ou termos poder de Deus? É melhor termos muita grana ou termos sinais em nossos meios? Aleluia, oh glória. Ah, pregador, mas dinheiro é bom, eu preciso comer, você também precisa. Eu preciso vestir, você também precisa. Mas não foi Jesus quem disse, não andeis ociosos pelo que hão de comer, nem pelo que hão de beber. Vede as aves, não semeiam nem cegam, vosso pai não as alimenta, quanto mais a vós, ele não vai alimentar. Vede os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Vosso pai não vai vestir vocês também? Ei, Davi disse, eu fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, ele abençoa, ele é abençoador. Se a gente parar aqui agora e começar a dar um microfone para a gente contar testemunho, você vai ver gente dizer que eu não tinha nada, Jesus me deu uma casa. Eu não tinha nada, Jesus me deu um carro. Eu não tinha nada, Jesus me abençoou. Ele abençoa, mas a prioridade aqui não é as bênçãos materiais. A prioridade aqui é o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus restaure o levante e anda em nosso meio. Que Deus restaure os sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Que Deus restaure uma geração que tem temor. Que Deus levante pregadores que não queiram enricar ilicitamente com a fé alheia. Que Deus levante pastores que não estejam de olho somente na lã das ovelhas, mas que estejam de olho nas almas das ovelhas, que eles vão ter que apresentar no dia do juízo. Que Deus levante uma geração que não quer ser artista gospel, mas que quer ser missionário, que não quer ser mercenário, mas que quer pregar o evangelho genuíno. Paralítico entra no templo vivendo um milagre. Ah, eu preciso profetizar, levante a mão. Aleluia. Alguém vai entrar no templo vivendo um milagre. Tu crê? Tu crê? Oh glória. Aleluia. Ele entra. Os fariseus, os anciões, estão tudo observando aquele movimento. Porque tem gente que olha para um crente barulhento e fica, meu Deus, para que isso? Eu, hein? Que exagero. Quem está vivendo um milagre, irmão, está nem se importando se tu vai achar ruim de ele dar glória, de ele dar aleluia, de ele gritar glória a Deus, de ele gritar louvado seja Deus. Paralítico faz um barulho tremendo que nunca se ouviu ali. Aí o povo que conhecia o paralítico, o coxo, tudo assustado, olhando, aí olharam para Pedro e João com aquele olhar.
como se eles tivessem feito aquilo. Mas Pedro, logo cheio do Espírito, tomou a palavra. Aí ele disse: opa, para tudo aí. Vocês estão olhando para nós como se nós, pela nossa própria virtude, tivéssemos feito isso? Não, não, não. Nós não fazemos nada, nós não somos nada, nós não podemos nada. Nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, mataram em uma cruz. Ele morreu, mas não está morto, porque no terceiro dia o Espírito desceu e ressuscitou ele dentre os mortos. Aí prenderam eles. Jesus, eu preciso falar. Oraram por um coxo. O coxo voltou, ou melhor, o coxo passou a andar, porque ele era coxo de nascença, então ele não voltou a andar, ele passou a andar. Foi um milagre sobrenatural. E por consequência disso, prenderam eles. Estevão, pregando a morte e ressurreição de Cristo, foi apedrejado até a morte. Tiago foi morto a fio da espada por causa da palavra. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa da palavra. Paulo foi decapitado por causa da palavra. João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra. Policarpo foi queimado vivo por causa da palavra. João Rus foi queimado vivo por causa da palavra. Cristãos foram lançados como espetáculo aos romanos na arena e despedaçados por leões com suas famílias por causa da palavra. Amarravam cristãos em carros de boi, as pernas em um carro de boi e os braços em outro carro de boi, e queimavam os bois com aquele negócio de marcar. Os bois saíam voados e despedaçavam o cristão. Atravessavam estaca no cristão até sair na boca sem atingir nenhum órgão, para a morte ser lenta. Arrastavam cristãos no meio da rua. Deixavam cristãos em masmorras para morrerem aos poucos de fome. Obrigavam cristãos a blasfemar contra Deus de todas as formas. Açoitavam cristãos com varas, com chicotes, tudo por causa da palavra. Aí a geração mimimi quer largar Jesus porque fizeram fofoca com o nome dele. Quer mudar de igreja porque alguém olhou de cara feia para ele. Quer sair da igreja porque não recebeu oportunidade. Quer sair da igreja porque ninguém está reconhecendo o trabalho dele. Pelo amor de Deus, está na hora da gente rever nossos conceitos, criar vergonha na cara e ser cristão de verdade. Aleluia. Olhar para Jesus e dizer: nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nem o naufrágio, nada, nada, nada nos separará do amor de Deus. Aí a mensagem deles era sobre a ressurreição de Cristo. Fariseu acredita na doutrina de ressurreição, saduceu não. Fazem um conselho no outro dia, que eu parto para encerrar. Trazem Pedro, e olha como é que Deus faz. Oh glória. Que foram poucas pessoas. Foram poucas pessoas que viram aquele milagre. Aí prenderam eles por causa do milagre. Se tivessem deixado, só aquelas poucas pessoas tinham ouvido a palavra. Mas ficaram chateados, indignados por causa da mensagem. Prenderam eles, pensando: agora a gente para a mensagem na boca deles. Só que no outro dia tem o conselho e tem mais gente. Porque sempre foi assim. Toda vez que perseguem a igreja, mais ela cresce.
Aleluia. Tertuliano diz que o sangue dos cristãos servia de semente. Morria 10, Deus salvava 100. Morria 100, Deus salvava 1000. E assim vai. Deixa perseguirem a igreja, deixa. Pensando que vão abafar, que vão parar ela. Não, quanto mais tentam, mais ela cresce. Se eles tivessem deixado eles, só um pequeno grupo de pessoas tinha ouvido o milagre e ouvido a mensagem. Mas como prenderam eles, fizeram um conselho para calar eles, agora tem uma multidão maior. E eles falam assim: olha, não falem da morte e da ressurreição de Jesus. Eles, olha, como assim? Vocês estão vendo o coxo andando? Pois é, não dá para parar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus, a pedra que vocês rejeitaram, a pedra fundamental, pois é, aleluia, o homem que vocês crucificaram, ele mesmo, ele ressuscitou dos mortos e nos deu autoridade para este, aleluia. Foi incrível. Olha só o que aconteceu. Esse ano de 2024 está marcado. Uma menina, talvez se eles não tentam parar, abafar, perseguir ela, tinha passado desapercebido por tanta gente, porque ela simplesmente começou a movimentar as mãos em libras, e em libras, nas Olimpíadas, ela disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se tivessem deixado ela quietinha no lugar dela, poucas pessoas teriam visto, outras tinham passado desapercebido. Mas como encrencaram com ela, aleluia, agora a mídia tem que ver. Por que é que estão encrencando com ela? Porque ela disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque ela disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora o mundo está vendo aquela menina sem abrir os lábios dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ei, quanto mais tenta parar a igreja, mais ela cresce. Eu vou liberar uma palavra que Jesus disse a Pedro. Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Como parar? Pregador, eu encerro aqui. Isso é coisa só para os dias dos discípulos. Você pode dar glória a Jesus? Isso é coisa só para os dias dos discípulos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Uma irmã minha, eu tinha 2 sobrinhos somente na época, hoje eu já tenho uns 10. Pense num povo que gosta de fazer filhos, são minhas irmãs. E eu estava agendado para pregar em um congresso em Cristalina de Goiás, na Assembleia de Deus Madureira, bairro Rio de Janeiro, na época pastoreada pelo pastor Lorival. Eu gosto de falar o lugar porque tem muita gente inventando testemunho por aí. E era um congresso de irmãs. As irmãs depositaram o dinheiro para mim pagar a passagem. Na época eu não tinha carro, passagem do ônibus. E quando eu acordei, que eu fui me arrumar para ir viajar, a minha irmã chegou e disse: Gabriel, temos um problema. O que foi? Não tem nada para me dar para essas crianças comerem. Meus sobrinhos tinham entre 6 ou 7 e a menina tinha entre 5 e 4 anos. E ela disse: acabou o gás. Aí eu lembrei daquele versículo:
aquele que nega a família é pior do que o incrédulo e negou a fé. As irmãs tinham depositado um dinheiro para me pagar a passagem. Eu pensei, dá para comprar comida para esses meninos. Eu não vou pregar deixando essas crianças com fome. Só que o Espírito Santo bradou. Não é tu que quando está pregando, prega, faça a minha obra que dos teus eu cuido? Chegou a hora de tu viver aquilo que tu prega. E eu decidi obedecer a Deus. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Saí com o coração tão angustiado, tão triste, pensando nas crianças. No meio do caminho eu recebo uma ligação de um jovem muito amigo meu, muito crente. Esse jovem, uma ligação de alguém acerca desse jovem. Esse jovem ficou 3 dias sem comer e sem beber nada, fazendo missões no estado do Piauí. E ele atravessou o rio Parnaíba, para o outro lado, é uma cidadezinha do Maranhão. Atravessaram numa canoa para pregar e ganhar almas. Pregou, ganhou almas. Quando eles estavam voltando, a canoa virou. Ele sabia nadar, mas a noiva dele não. E para a noiva dele não morrer, ele salvou ela, mas morreu. Eu já estava triste, a tristeza aumentou dentro de mim. Cheguei lá, na hora que eu fui pregar, aquela angústia. E eu sempre preguei mensagens exortativas. O inimigo começou a cochichar no meu ouvido. Isso aí é porque tu prega duro demais. Muda a mensagem. E eu fiquei ali parado. Ali, vivendo aquela batalha, aquela guerra mental. De repente as irmãs do congresso começaram a cantar. E elas começaram a dizer: entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. E quando elas chegaram no refrão, mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Mas me deu uma fé, que eu pensei, rapaz, se João Batista perdeu a cabeça e não mudou a mensagem, eu não vou mudar. Aí eu falei, hoje é que eu vou pregar mesmo. Quando o pastor passou o microfone para mim, eu já peguei assim. Aleluia. Eu comecei a pregar. E eu usei todos os pregos que eu tinha numa pregação só. E a glória tomou de conta da casa assim, foi um reboliço. Daqui a pouco desceu tanto poder através da mensagem, que não dava mais para pregar. Eu parei e fiquei olhando. A glória de Deus tomou a igreja. Tomara que tome aqui hoje do mesmo jeito. Aí eu fiquei olhando parado. O inimigo veio no meu ouvido: de que adianta tudo isso aí, se os teus sobrinhos estão lá com fome? Só que de repente eu avistei um homem, partiu para o Senhor, se não me falha a memória, de Covid. Saudoso irmão Alzito, presbítero, estava trabalhando na roça, teve um acidente, o trator quebrou a bacia dele, paralítico em uma cadeira de rodas. Na hora que eu olhei, que o inimigo veio na minha mente dizer: de que adianta isso aí tudo, se os meninos estão lá com fome? Eu disse: adianta que tu vai voltar de cadeira de rodas para o inferno hoje. Eu falei para os obreiros: traga aquele homem ali que ele vai andar. Aí os obreiros assustaram, porque sabia o problema dele, a bacia quebrada, impossível. Eu disse: não tem ninguém que creia aí não? Aí o co-pastor Genival, que é até um pregador, desceu lá e trouxe.
Eu olhei para ele, igual Pedro olhou para esse homem. Eu disse: tu crê que tu pode andar hoje? Ele disse: eu creio. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Ele ficou me olhando parado assim, não aconteceu nada. Eu peguei na mão dele, eu falei: ei, eu disse em nome de Jesus, levante e anda. Aí eu puxei, ele ficou em pé. Eu falei: anda. Ele deu 3 passos devagar. Eu falei: sai andando. Ele saiu caminhando na nave da igreja, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Entenda, Jesus não mudou. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda batiza no Espírito Santo, e a qualquer momento Ele arrebatará a igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. Alamande que a sorebaia, elemanchorebacancho reminarawas, alabando que a fácia, alamancho reminawasia canchorebaia. Uma unção de cura está sendo liberada aqui. Oh meu Deus, ralando que a fácia, elebará soremia. Caroços comecem a desaparecer agora. Pedras na vesícula comecem a ser extirpadas agora. Doenças crônicas, doenças respiratórias, infecções vão batendo em retirada agora. Agora, problemas intestinais vão batendo em retirada agora. Gastrite, artrite, artrose, vai batendo em retirada agora. Reumatismo, saia, saia. Diabetes, saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade agora saia, saia, saia. Esta pessoa que tem alguma paralisia no corpo, em nome de Jesus, que o Espírito desça sobre ti. Agora, agora, em nome de Jesus, toda enfermidade saia, em nome de Jesus, toda doença saia, toda paralisia saia, 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 toda queda de cabelo, em nome de Jesus, pare de cair agora, pare, pare, depressão, bata em retirada agora, opressão, bata em retirada agora. Crises de ansiedade, batam em retirada agora. Agora, insônia, saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tuberculose, saia. Câncer, em nome de Jesus, desapareça. Saia. Ele está curando aqui. Ele está curando aqui. Há uma unção de cura neste lugar. Há uma unção de cura neste lugar. Vai queimar a enfermidade. Já está queimando. 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 Não vai ficar paralítico, e nem na cadeira de roda não vai. Não vai ficar vegetando em uma cama, não, 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 não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Todo derrame cerebral está sendo repreendido. Todo AVC, todo aneurisma cerebral, ele está repreendendo. Todo espírito de loucura, ele está repreendendo. Ah, irmão, aleluia, aleluia. Eu não sei se alguém está tendo a mesma visão que eu estou, mas eu estou vendo espada de fogo cortando para todo lado. E o que é que está cortando? Está cortando enfermidade. Pega, 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 pega.
Visita a pastora Jesus. Visita a pastora Jesus. Visita a pastora Jesus. Repreenda todo mal lá. Repreenda todo mal aqui também. Só quem vai, pega! Meu Deus, está acendendo fogo, está acendendo fogo, está acendendo fogo, está acendendo, está acendendo. Quem tiver ligado, te prepara. Quem não é batizado, olha o que Jesus vai fazer agora. Pega, 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 pega. Ei, Deus vai encher vocês. Quando vocês dançarem, Ele colocará nos pés sapato de fogo. Olha esse manto aí. Olha esse manto aí, olha esse manto aí, nas irmãs, nas crianças, adolescentes, mocidade, os anciões, os músicos. Pega, pega, pega. Olha esse manto aí, olha esse manto aí, olha esse manto aí, olha esse manto, olha esse manto, olha esse manto, olha esse manto, olha esse manto. Ele é pronto que para a série. O inimigo não vai destruir tua família. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. O Espírito Santo está quebrando o divórcio. Ah, quem vai embora do teu lar é a pomba gira, não é teu marido, não é a tua esposa. Ai, em nome de Jesus. Sinta o toque aí, em nome de Jesus. Sinta a presença aí, em nome de Jesus. Alamandarás. Ah, em nome de Jesus. O trabalho que foi feito na encruzilhada, Ele está desfazendo. Ele está desfazendo. Ele está desfazendo. Ele está desfazendo. Ele está desfazendo o trabalho que foi feito na Mata Virgem, o trabalho que foi feito, o encanto que foi feito, a simpatia que foi feita, o voodoo que foi feito. Por isso estava sentindo dor no corpo, mas Jesus está quebrando a agulha, está queimando o boneco, está desfazendo a obra de magia negra. Olha aí, meu Deus, desceu o mistério na terra. Olha o comando de guerra aí. Ai, olha o comando de guerra. Olha o comando de guerra. Olha o comando de guerra. Olha o comando. Jesus vai tomar os vasos na guerra aí agora. Olha lá, já tem alguém guerreando. Guerreia, 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 guerreia. É momento de guerra. É momento de guerra. É momento de guerra. Você não tem ideia do tanto de mal que Jesus está desfazendo. Em nome de Jesus. Alabada séria. Olha só, Jesus me disse agora que tem caroço no seio que vai sumir de hoje para amanhã. Alá séria mindorabaio.
aonde a medicina desenganou. Jesus vai confundir os laudos médicos. Ela é bacalachória. Ela é manchuia. Meu Deus, eu já vou devolver, mas eu preciso fazer o que Deus está mandando. Alguém jurou e decretou que tu não finalizaria esse ano viva. Alacala chorebai. Setembro do ano passado começou a dar errado. E veio dando errado. E veio dificuldade. E veio vento. Alacante orebaia. Tu pensou que ia morrer. Tu pensou que ia ficar louca. Tu pensou que nunca seria feliz. Mas o Senhor desceu na terra hoje e desfez todos os trabalhos. E assim manda dizer o Senhor: aquela a quem queria o teu mal, ou ela volta atrás e se arrepende, ou quem desce à sepultura ainda esse ano é ela. Ela é bacalachória. E eu quebro todo efeito que veio sobre ti e atingiu tua vida sentimental, e atingiu tua vida financeira, e atingiu teu emocional. A partir de hoje eu escrevo uma nova história. Te prepara para viver o que Deus tem para você. Todo mal cai por terra hoje. Pega, cheio. Meu Deus, eu vou voar aqui. Eu vou voar aqui. Eu sinto a presença. Aleluia. Aleluia. Irmão, está tão raro as coisas espirituais acontecer desse jeito nas igrejas, que não dá vontade nem de parar de pregar, não dá vontade nem de terminar o culto. Aproveita, Jesus está presente aqui. Seja cheio aí agora, 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 já, pega, pega. A Ele a glória para sempre, amém. Ei, você que está afastado dos caminhos do Senhor, não sei por que você se afastou. Se você se frustrou com um joio dentro da igreja, ou se você simplesmente esfriou na fé, ou se você foi abençoado demais e acabou se acomodando, e quando foi ver estava longe dos caminhos do Senhor. Mas volta hoje, volta. Cadê você que está afastado? Volta, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Volta, volta. Sinta o toque do Espírito Santo aí e volte. Volte. Cadê você que está afastado? Vem reconciliar. Não é cristão ainda e quer entregar sua vida a Jesus? Venha. Venha. Cadê você? Volte para os caminhos do Senhor hoje. Entregue sua vida a Jesus hoje. Se não tem, que Deus em Cristo vos abençoe. Pastora Tânia, obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando. Meu abraço à pastora. E eu agradeço a minha oportunidade. Você pode aplaudir a Jesus? Irmãos,
Só um momento.